Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus, centro da criação. A palavra desabafar da alma. Valor dela. Quem é a portadora das obras de Deus? Meu abandono no Fiat continua, e me parece que toda a criação e as tantas obras que encerra são minhas amadas irmãs, mas tão vinculadas a mim que somos inseparáveis. Porque uma é a vontade que nos anima, e tudo que fez meu doce Jesus estando na terra forma minha vida. Olha isso interessante, tudo que fez meu doce Jesus estando na terra forma minha vida. Interessante, né? Então eu me sinto como se estivesse presa com Jesus e com todas as suas ações. Então me sentia circundada por tudo e no centro de todas as coisas via meu doce Jesus, taciturno, que se bem que no meio de tantas obras tudo era silêncio e não tinha quem dizer uma palavra. As obras mais belas estavam mudas para ele. Então, atraindo-me a ele, disse-me: Minha filha, eu sou o centro de toda a criação, um centro isolado. Tudo está ao meu redor, tudo depende de mim. Mas como as coisas criadas não têm razão, não me fazem companhia, dão-me glória, honram-me, mas não quebram a minha solidão. O céu não fala, o sol é mudo. O mar agita-se com as suas ondas, silenciosamente murmura, mas não fala. É a palavra que rompe a solidão. Dois seres que trocam com palavras seus pensamentos, os afetos e os que querem fazer. É a alegria mais bela, a festa mais pura, a companhia mais doce. Seus segredos manifestados em palavras formam a mais amada harmonia. E se estes dois seres se combinam em seus sentimentos, nos afetos, e um vê sua vontade no outro, é a coisa mais grata que pode existir. Olha pra você ver, a coisa mais grata que pode existir. Porque um sente sua vida no outro. Grande dom é a palavra. É a desembocadura da alma. O desabafo do amor. É a porta de comunicação, é o intercâmbio das alegrias e das dores. A palavra é a coroa das obras. Com efeito, quem formou e coroou a obra da criação? A palavra de nosso Fiat, conforme falava, saíam os presságios de nossas obras, uma mais bela que a outra. A palavra formou a coroa mais bela, a obra da redenção. Se eu não tivesse falado, o evangelho não existiria. A igreja não teria o que ensinar aos povos. O grande dom da palavra tem mais valor do que todo o mundo. Que lindo! No meu tema, está falando sobre isso, né? Sobre a palavra. A importância dessa palavra, que diz que ela tem o mesmo valor divino lá na criação, né? Porque Deus poderia ter feito tudo em silêncio. Tá falando lá, né? Deus poderia ter feito tudo em silêncio, só pensado. E não ter posto para fora em palavra. Mas ele quis pôr a palavra para fora, né? Através do Fiat, para dar à palavra o mesmo valor da criação. Então, a palavra tem o valor da criação, né? A palavra. É muito grande isso. O que Deus depositou na comunicação, na palavra, né? E a gente sabe que a palavra é o verbo encarnado, Jesus, né? Então, é muito grande a palavra, né? A palavra é tipo pôr para fora aquele pensamento que Deus não quer, gente. Deus nunca, 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 nunca pensou. Desde quando criou todas as coisas, ele nunca pensou para ficar no silêncio. Deus nunca quis ser visto como alguém majestoso lá no infinito do infinito e que ninguém conhece e que ninguém sabe dele nada, né? Você vê as obras dele, mas não sabe do para quê que ele fez aquilo. Ele tem tanta coisa para falar das suas obras, né?
Então é muito triste, sabe? As coisas que não são contadas parece que ficam sem vida, sem sentido, né? Uma coisa, então assim, o que está falando aqui é muito importante, porque está falando que ele é o centro de tudo, né? Ele é o centro de tudo, porque toda a criação foi feita para Jesus. Foi feita para Jesus. E nós somos. Por que que a Luísa está falando que nossa vida está em Jesus aqui? Ela está falando que a gente está vinculado a Ele, porque nós somos feitos para Jesus. Nós fomos feitos para Ele, criados um povo para Ele. É tudo feito por Ele, para Ele são todas as coisas, entendeu? Todas as coisas, e são lindas, né? Deus vê lá o sol, tudo que Ele criou, só que essas coisas já dão glória para Ele no sentido de estar na ordem, né? Estão dentro da ordem que Deus criou. O sol está cumprindo seu papel, e isso dá muita glória para Deus. Tudo que está na ordem dá glória para Deus. Só que o sol não é falante, né? E não foi feito com boca, com razão, com inteligência, memória, né? E não foi feito com esses atributos. Ele foi feito é, mas sem uma vontade para corresponder a Deus, entendeu? Sem ele dar um retorno, como uma comunicação. Então ele foi feito sol, ele é sol, a função de sol. E ele estando lá no seu posto, é glória para Deus, sim, porque é uma obra saída dele que está funcionando perfeitamente. Mas mas ele não pode trocar conversa com o sol. Ele vai falar: "Ei, sol, bom dia". O sol vai falar alguma coisa. "Veja só o que nós estamos fazendo". Ele vai falar alguma coisa, né? Então, assim, as coisas criadas não dão para ele essa companhia, que é esse o que que é companhia, né? Não é só existir. A companhia que nós damos para Deus não é só existir. Ah, não é só existir, estando aqui, tendo um corpo. Você pode ter um corpo, mas você pode ter sua mente em outro lugar. Você pode ter os seus pensamentos, a sua atenção para outras coisas. Você está vivo, mas não está fazendo companhia. É diferente, né? Então, assim, as coisas existem, né? Mas essa companhia é uma coisa consciente, é uma coisa que você quer estar junto, que você tem entretenimento com a outra pessoa. Não é, por exemplo, não é assim, você tem alguém do seu lado, né? Mas essa pessoa não fala nada com você. Ela está do seu lado, mas ela não te faz companhia. Aí você, às vezes, fala um pensamento seu e ela nem entende o que você está falando. Ela não tem sintonia nenhuma com você, ela não entende nada do que você está falando. Você se sente assim que teve companhia daquela pessoa? Não. Ela pode estar junto de você fisicamente, mas pode não estar realmente fazendo companhia para você, porque você está falando, mas não é compreendida. A pessoa não tem dentro dela uma compreensão do que você está falando. Então ela não te dá um retorno, né? Ela não está ali antenada com o que você está antenado. Ela não está em sintonia com você, com seus pensamentos, né? O seu falar é um e o dela é outro. Essa criatura que faz companhia para Jesus é essa companhia que tem sintonia, que tem o fiat em si também, que tem a vontade divina, que entende o que ele está falando e que se interessa pelo que ele está falando, que entende a linguagem dele, que Jesus pode falar e não é um estranho falando, ele não é visto como um estranho falando. E ele pode falar as suas obras, essa pessoa admira o que ele fez, então ele tem realmente a companhia, né, o retorno de tudo que ele fez. Olha, filha, por que que eu criei o sol e você vê, nossa, que sol maravilhoso, e meu Deus, como é bom as coisas tudo na ordem, aí você entende a beleza da ordem, né, de cada coisa no seu devido lugar. Você não critica nada, você é uma pessoa super simples, tudo que tem você aceita como é, você acha lindo como é, você vê que elas são perfeitas sendo como elas são. Então você é uma pessoa assim que aceita todas as coisas, não é uma pessoa que julga, que questiona, que põe defeito, né?
Então, assim, ele se sente realmente em companhia, porque ele é compreendido no que ele criou, ele é compreendido no que ele está fazendo. Ele, a, as coisas criadas não são só admiradas assim, ele sabe dar valor a tudo que ele fez, ele em si mesmo é feliz. Mas como está falando na meditação, ele também é feliz se vendo na criatura. Ele se é duplicado a sua glória quando ele se vê na criatura, quando ele vê que a criatura também tem a vontade dele, que a criatura compreende os feitos dele, que tem na criatura o mesmo que tem nele, né? E ele e essa também forma a felicidade da criatura, porque, ô, gente, não tem coisa mais maravilhosa do que viver no que está falando aqui. Daí eu vou comentar aqui embaixo. Essa simplicidade. Olha só. Continuando aqui primeiro, né? Então, a gente não fez as coisas para ficar no mudo. Ele não fez as coisas para não ser conhecido, tá? As coisas não são simplesmente para porque são, entendeu? Ele quer essa comunicação com a criatura. Deus não, Deus ele quer ser conhecido. E aí eu estava meditando, né? Que antes, né? Ele ficava sendo visto, as pessoas o viam através dos olhos de outros, né? Que Deus começava a se manifestar por Moisés ali, pelos escolhidos ali, pelos profetas, e as pessoas ouviam ele por meio de outros, mas as pessoas ficavam seguindo esses homens, né? Para poder, de certa forma, ainda estavam ali naquele processo, né? De pensar em um Deus, em alguém que está acima, né, de tudo, né? Ainda estavam nisso. E assim, eles viviam mais dependentes, né, de ouvir pelo outro, né? Eh, então, assim, aí teve um momento que Moisés, ele foi até interessante, né? Que o Josué, ele foi atrás de Moisés, falando: Moisés, você tem que interromper o que está acontecendo ali, tem algumas pessoas profetizando. Você que é o mediador, eles não poderiam falar de Deus. Sem você, sem seu consentimento, Moisés, chame a atenção deles, porque eles estão começando a falar que está ouvindo Deus. Chama a atenção deles. Aí o Moisés falou: Oxe, quem dera se todos vivessem isso pessoalmente. Quem dera se todos tivessem essa comunicação direta com Deus, o Moisés falando. Porque era exatamente isso que Deus quer, né? Que cada um tenha esse acesso direto, né? Que todos tenham esse acesso direto com Deus. Então, aí Moisés falou: Oxe, se todos aqui, né, não precisassem ficar dependendo de mim só. Se eles pudessem, eles fazer a experiência, né, de ter esse acesso com Deus, porque é isso que Deus deseja. É a companhia dessa criatura, né, e ela diretamente com ele, né, fazendo companhia para ele. Então, isso é muito importante, né? Aí fala que isso dá maior glória para ele, é, quebra a solidão dele, né? Essa solidão de faz muitas obras, mas não é conhecido, né? Por que que não é conhecido? Porque a pessoa não sabe o bem daquilo. A pessoa pode ver, né? Usa dos raios do sol, da água, né? Das coisas, mas não tem um pensamento em direção a Deus, né? Não tem um. E se não conhece, não tem, não é grato. Não é grato, não sabe o valor daquilo. Então é muito triste, né? É muito triste. E assim, tudo que Deus criou tem pensamentos envolvidos ali, tem uma intenção, que é o ad intra de Deus. O que que Deus estava pensando quando ele fez tal coisa? Qual que era a intenção dele? Então, ele tem muita coisa para dizer do seu amor. Ele tem muita coisa para comunicar, ele tem muitos desabafos para falar, né? E tudo é amor para o homem, tudo é amor dele. Mas esse amor é palavra, tem muita coisa para ser descrita, né? Falada. Né? Por isso que você vê assim, com o livro do céu, esse transbordamento, né? Então é muito sério isso, né? Então ele quer a companhia da criatura, a festa dele é essa, né? Que ele fala que é a festa mais pura, a companhia mais doce, seus segredos manifestados em palavras, forma mais amada harmonia. Então não é no silêncio só do olhar as coisas, é do compreender, é do falar. E a criatura faz companhia para Deus falando do que ele faz.
A criatura valoriza o trabalho, né? Tudo que Deus faz falando disso, né? Quando ela fala disso para os outros, quando ela comunica o amor de Deus, quando ela fala do que Deus está fazendo, né? Quando ela comunica esse bem, né? Através de palavras. Por isso que Deus nos deu a comunicação, a palavra, o raciocínio. Deus nos deu inteligência, esse campo de imaginação, de inteligência, de memória, tudo para Ele, para pensar nas coisas, para Ele manifestar as obras dele e para nós meditarmos em cima também e falarmos dessas obras, a gente ser as narradoras de Deus, as narradoras dos feitos dele. E isso realmente vai dar verdadeira alegria, que ele fala que é alegria para a criatura também. Mas aqui, ó, se esses dois seres se combinam em sentimentos, em seus sentimentos, nos afetos, e um vê sua vontade no outro, é a coisa mais grata que pode existir. Então, o maior ato de gratidão hoje é você tomar como seu tudo o que ele fez, valorizar tudo que Deus fez, valorizar todas as obras de Deus e tomá-las como suas e falar delas, que quando você tem algo como seu, você fala com afeto, você fala com amor, você fala com uma certa segurança de algo que é seu, você fala como vida. Entendeu? Você não fala como uma coisa que você simplesmente está narrando porque alguém te deu um papel aqui, ó. Narra essa história aqui para nós aqui, ó. Conta isso aqui para nós aqui, ó. Como se fosse só um roteiro, né? Te dado naquele momento para você falar, mas você não tem nada a ver com aquilo, é só o teatro e aquilo não forma a sua vida, que não tem nada a ver com você, não. A criatura que está realmente unida a ele vai falar com posse, com vida, como aquilo é coisa dela, porque ela sabe que é. Ela sabe que é. Ela não vê um desligamento dela. Ao contrário, ela sente até assim numa obrigação, né? Como se fosse assim, tá no meu DNA tudo isso, né? Revela o meu DNA. Todas as coisas criadas, né? Tudo criado tem a ver comigo, né? Não é uma coisa simplesmente colocada ali por colocar ali, né? Isso tem a ver comigo. Deus está falando comigo, Deus está comunicando o amor que ele tem comigo e o amor para o qual eu devo amá-lo. Então, isso é uma direta para mim, isso é algo que tem a ver, não é algo que eu vou falar como algo que não tem a ver comigo, mas está no meu sangue, é algo que tem a ver comigo, entendeu? É uma gratidão, um reconhecimento, né? Porque um sente a sua vida no outro. Grande dom é a palavra é a desembocadura da alma, o desabafo do amor, é a porta de comunicação. Olha, é o intercâmbio das alegrias e das dores, tanto as alegrias como as dores. É um intercâmbio, né? Um fala, o outro escuta e o outro fala de novo, né? Elas estão trocando, né? Trocando, fazendo uma troca ali de vida, né? A palavra é a coroa das obras. Então, você só pondo em palavras mesmo, só pondo para fora, é que você vai estar realmente valorizando o que Deus está fazendo. A gente valoriza o que Deus está fazendo meditando, partilhando o que Ele faz. Não é só ouvir em silêncio, não é só a gente entrar lá no vídeo e ficar, ai, meu Deus, sobre os efeitos, né? Ai, que paz que eu senti com tantas luzes, ai, que luz maravilhosa. Ah, meu Deus, né? Que coisa linda. Nossa, que foi falado. E você, depois do vídeo, fica até meio extasiado. Mas depois não sai uma palavra para coroar aquela obra, né? Que é Deus que está ali falando, né? Que é Deus que está ali comunicando luzes e luzes de seus pensamentos, né? Trazendo a de intra dele, né? Para fora, através da palavra, né? Através do instrumento que ele usa, que vai ser verbalizar o pensamento de Deus, né? Que passa pela. Primeiro sai de Deus e vai para a criatura, e a criatura põe para fora, através da comunicação, né? Através das obras. Então, você está ali ouvindo o vídeo, né? Nós estamos ali ouvindo o vídeo. Então, não vai dar assim, glória, coroa para aquilo que foi falado, não vai estar dando valor se não tem uma partilha depois, se não tem uma partilha do que entendeu, se não tem uma partilha daquilo que foi comunicado.
Então não tem coroa aquela obra, fica sem receber a coroa, o reconhecimento. E a palavra é a coroa das obras, por isso que nós usamos a palavra mesmo falada mesmo, né? Soltando ela para fora, não fica no silêncio só do efeito de falar, ai, não tem nem o que falar de tão lindo que foi, né? Não é assim. Não é no silêncio, né? Então, assim, Deus, o silêncio já tem do sol, já tem das coisas que não falam. Mas o ser humano foi feito para falar. O ser humano foi feito para falar. E falar coisas boas, né? Não é perder tempo com besteira. É falar coisas boas, é usar a boca para coisas boas. É usar a sua energia cerebral para essas coisas, para esse reconhecimento. Que isso vai formar sua felicidade. Não vai formar sua felicidade com jogar conversa pro ar, perder tempo com mesquinharias, pensamentos bobos, preocupações humanas. Por isso que vai falar da simplicidade lá embaixo, isso tem a ver com o que está sendo falado aqui em cima, né? Porque não vai perder tempo com coisa besta, né? Você vai usar a sua energia, o seu ser, para Deus, né? E isso vai te trazer realmente felicidade também, porque fala que é a felicidade da criatura. Entendeu? Quando a criatura gasta a energia, a vida dela com coisas fúteis, ela não é feliz. Ela não é, ela tá sempre pesada, é uma pessoa pesada, 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 pesada. Entendeu? Então ela não vive essa simplicidade que Jesus está falando. Então, com efeito, quem formou e coroou a obra da criação? A palavra de nosso Fiat. Conforme falava, saiu os presságios de nossas obras, uma mais bela que a outra. A palavra formou a coroa mais bela, a obra da redenção. Ó, se eu não tivesse falado, o evangelho não existiria. Então, os apóstolos perdeu tempo? Não, ficava lá já anotando lá, né? E Nossa Senhora ajudou eles, né? Porque eles tinham que fazer os evangelhos. E eles não colocando tudo no papel, na palavra, não podia ser uma coisa morta. Aí nós não vamos nem querer falar do que nós ouvimos de Jesus, porque nós queremos guardar para nós. Não existe isso. Não existe isso. Deus não se comunica para uma pessoa isolar aquilo e arquivar aquilo. Deus fala com propósito. Então, Deus não fala para as almas, né? Já pensou, se a Valtorta ouvisse lá, aí não vou contar nada do que eu tô vendo aqui. A Luísa, quando ela ficava com relutância em contar as coisas que Jesus falava, chamava a atenção dela. Você está querendo me sepultar? Você está querendo sepultar minha palavra? Então, é muito sério. É muito sério. Então, você viu que tudo difundiu pela palavra, né? A palavra é a vida da igreja. Esse tempo de igreja foi tudo por semear palavras sendo ditas. Se ficasse tudo no silêncio, não teria igreja, não teria a divulgação do evangelho, né? Espalhar a palavra de Deus, né? Pra você ver como que Deus é palavra, né? Como que ele é comunicação. Ele não. Então é muito sério isso, né? Imagina, a igreja não teria o que ensinar os povos. Imagina você indo para a igreja e vamos ficar fazendo 30 minutos de silêncio aqui, que não tem nada para falar, não tem uma leitura para fazer, a gente não tem evangelho, a gente não tem uma referência de Jesus para nós contar para vocês, não tem nada para ler sobre Jesus. Os apóstolos não falaram, ninguém falou nada, né? E vamos ficar só aqui em um momento de silêncio, imaginando como é Jesus, como é Deus, o que ele pensa. Não existe isso. Né? Como que você vai amar uma coisa que você não conhece? Então, é pela palavra que desenvolve o amor. É pela palavra que desenvolve tudo. É a experiência com a palavra que nos leva a ascender a Deus. A palavra é esse ponto que nos liga a Deus, né? A palavra e essa palavra tem poder, né? De criar dentro de nós o que ela é. Essa felicidade, esse amor. Então, o grande dom da palavra tem mais valor do que todo o mundo. Então, a palavra é mais importante do que o sol. A palavra é mais importante do que as estrelas. É mais importante do que as coisas criadas. É mais importante do que qualquer coisa que tem no mundo. Por isso que Jesus fala que se você for na missa, mas se você não dá atenção para a palavra que está sendo comunicada ali, os sacramentos perdem o valor, né? Você vai comungar, mas perde o valor. Porque a palavra que dá valor a tudo, né? Se você não valorizar a palavra de Deus, se a pessoa está lá, mas a palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro, ela não participou da missa de verdade, ela só apareceu lá, mas ela sai vazia, ela não sai alimentada, ela não vai ser alimentada do sacramento sem a palavra, sem o entendimento do bem daquele sacramento, né? E a palavra é para
explicar para nós aquele bem, por que que é importante. Se não tiver uma palavra sobre a Eucaristia, como você vai amar a Eucaristia, né? Se não tiver uma palavra sobre o que é a missa, como você vai amar a missa? Como você vai amar as coisas de Deus se não tiver palavras para explicá-las, né? Então, assim, então, se a palavra está sendo falada ali, mas a pessoa não está nem aí pelo conhecimento, ela acha que conhecer Deus não é importante, conhecer as coisas de Deus não é importante, só importante o ato dela estar ali e mecânica, ela está vivendo a vida mecânica, ela está vivendo a espiritualidade mecânica, né? Só dela, de atitudes externas, né? De piedade, mas, mas a palavra não está ali na mente dela, nada, ela não está absorvendo nada do que está sendo falado, nada, 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 ela nem pensa, às vezes ela está pensando em outras coisas, ela está carregada de outras coisas. Então não tem vida verdadeira, né? Como que ela vai dar valor e usufruir de tudo do que foi colocado e criado também, né? Então, gente, a palavra muda tudo. É essa palavra que, não, que mudou. O poder que a palavra tem dentro de nós, né? É essa palavra que criou todas essas coisas, que cria, né? Que santifica, né? É a palavra, né? Por isso que o reino da divina vontade é o reino da verdade, da palavra. A verdade sobre Deus, sobre todas as coisas, né? Então, assim, é muito sério isso. É um reino da palavra. Então, no reino da divina vontade vai ter comunicação, não vai ter mais essa coisa de ficar fazendo silêncio para as verdades, não vai ter mais essa coisa de reservas, de medos, de escrúpulos, né? É o reino da palavra, da comunicação, mas uma comunicação é a comunicação do que é puro de Deus, não é simplesmente um falar de coisa humana, né? É um falar, mas um falar dessa palavra, né? Daquilo que é puro de Deus, né? Daquilo que Ele colocou, né? Muito importante isso, né? Minha filha, eu sou o centro, isso que eu já falei. Agora, filha do meu querido divino, queres tu saber quem rompe a minha solidão em meio a tantas obras minhas? Olha só, quem rompe a minha solidão em meio às minhas obras? Quem vive minha divina vontade? Esta criatura vem no meio, a este centro, e me fala de minha. Olha lá, olha, me fala de minhas obras, me diz que me ama. Olha para você ver, me fala de minhas obras, né? Então, é muito interessante isso aqui que está falando. Me diz que me ama por cada uma das coisas criadas. Porque aí, não é. Como você vai amar uma coisa que você não conhece de verdade, com aquele conhecimento mesmo, sabe? Que como coisa sua, como algo com posse, como vendo o valor daquilo, né? Vendo assim, não, apreciando o que Deus pensou sobre aquilo. Porque você vai apreciar o que Deus fala sobre aquilo. E vai tomar posse da própria palavra dele. O que ele fala sobre aquilo é o que você vai falar sobre aquilo como coisa sua mesmo, suas palavras, né? Não tomar posse do que ele mesmo fala, né? E vai amar as coisas pela realidade do que elas são. Olha, a realidade de que Deus fez isso é para isso, 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 isso. E eu amo porque Deus ama, porque Deus assim quer, né? Então você vai amar pela verdade de cada coisa. Você vai amar as coisas pela verdade do que elas são. Então você vai amar as coisas dentro dessa ordem que Deus criou, mas você tem que compreender essa ordem. Você tem que se encaixar. Então você tem que ver é igual quando você vai ler o livro do céu, né? Você vai encontrar ali, né, a ordem de tudo, de todas as coisas. Então você vai amar as coisas pela verdade do que Deus fala delas, ou para que Deus criou o homem, e qual que é a posição dele. Então eu amo essa realidade. E essa obra que ele fez é que eu reconheço as coisas como ele fala delas e como ele deseja que elas sejam. Então eu reconheço isso. Eu reconheço a minha postura, a minha posição como mulher, qual que é na criação. Qual que é a posição de cada coisa criada. Então você vai amar as coisas dentro da ordem, do que Deus fala, do que Deus pensou, dentro do plano de Deus. Mas você vai amar o plano de Deus se você conhecer o plano de Deus. Se você não conhecer o plano de Deus, como que você vai valorizar isso? Como você vai fazer companhia para Jesus sem compreender esse plano dele, sem conseguir entender isso, sem esse entendimento, sem se valorizar isso, né? Como você vai valorizar algo que você não compreende, né? Então, primeiro,
Para compreender também precisa é, é uma coisa assim que você toma como coisa sua, né? Uma coisa assim que você vê, isso aqui que está sendo falado é importante. Se você acha importante, você vai valorizar, entendeu? É uma coisa que é importante, é o que é importante você saber. E que Deus está te dando a conhecer, não é uma coisa que Ele quer que fique velado, é algo que Ele quer que você conheça, por quê? Porque isso também forma sua felicidade, porque isso é sua vida também, né? É a sua vida, é o sentido da sua vida também. Então, me fala das minhas obras, me diz que me ama por cada uma das coisas criadas, me abre seu coração e me fala de seus íntimos segredos, me fala de meu Fiat divino e de sua dor, porque não o vê reinar. E meu coração, ao ouvi-la, sente seu mesmo amor e dor nela. Se sente como retratado, olha, e se sente como retratado, porque ela vai compreender a dor também da divina vontade, ela vai entender por que que Deus fala tanto e se lamenta às vezes do homem, né, as coisas que ele fala. Aí ela vai entender nossa, o mal da vontade humana, ela vai entender pelo que Deus fez, pelos pensamentos de Deus, porque é aquilo que foi falado ontem na meditação também do tema, porque ela vai valorizar os interesses, os pensamentos de Deus. Ela quer que Deus seja amado, né? Porque que Deus merece, ela sabe que Ele merece esse reconhecimento, que Ele merece ser amado por tudo que Ele fez. Então, ela o defende, ela defende os seus direitos, né? Os direitos dele na criação e os direitos que a vontade dele tem como dona de tudo. E quando ela vê que ela não é tratada como dona, né? Que o ser humano toma para si, né? Como um roubo, ela também se sente defraudada. Ela compra, sabe aquilo de comprar a dor do outro? Sabe? Aquilo que você toma a dor do outro. Então, assim, você é a sua dor, se torna a sua dor, a dor de Deus, né? A preocupação de Deus se torna a sua preocupação, né? Aquilo que diz respeito a ele, né? Aquilo que diz respeito aos direitos dele como criador, né? Então, toma a sua preocupação também. Então, quando você toma a dor das criaturas, não é a dor assim humana delas, né? Ai, porque a criatura está chorando por causa daquela perda material ali. Não. É a dor no sentido de que aquela criatura pertence a Deus, né? Do que ela é para Deus, do que Deus pensou ao fazê-la, ao criá-la, né? Do projeto inicial de Deus sobre cada ser humano. E tem esse tipo de dor que você toma, né? E meu coração, ouvi-la, sente seu mesmo amor e dor nela, se sente como retratado. Então, você vai comunicar o amor de Deus, mas você também vai deixar a dor dele, comunicar a dor dele. Então, quando ele quiser desabafar com você as dores dele, ele vai sentir que é retratado, porque aquela criatura fala aquilo que Deus põe no coração dela. Fala da dor de Deus, né? Fala do que Deus sente em relação às coisas. Fala, né? Denuncia, né? Não tem medo de abrir a boca e falar, né? Daquilo que Deus quer falar, dos desabafos que Deus quer pôr para fora. Então não é só ficar falando do livro do céu, das coisas lindas, mas é falar também das dores que Jesus quiser falar através de você, dos desabafos que Ele quiser fazer através de você. Então ele se sente retratado nas duas coisas. Então você está fazendo companhia ao amor e à dor dele também. E conforme fala, meu coração divino se inflama de amor, de alegria, e não podendo contê-lo, abro minha boca e falo. Olha isso. Aí ele vai falar com essa pessoa mais coisas, mas ele só vai falar com essa pessoa que se importa com ele, que presta atenção. Ele só vai poder desabafar mais coisas, mais verdades, mais luzes, falar mais coisas. Ele vai usar a boca dessa pessoa até falar que chega, usar a mente dessa pessoa até falar que chega, né? Usar dela, dessa criatura, até falar que chega, mas ele só vai fazer isso naquela pessoa que valoriza os interesses dele, né? As coisas dele que se importam com ele. Quando ela lê o livro do céu, ela vê e olha para Deus. Qual que é o sentimento dele aqui? O que que ele está tentando transmitir através disso? Então ela lê observando ele, observando a intenção dele, né? Preocupada em comunicar, né? Ele, né? E ensinar para o outro sobre ele, né? Sobre as coisas dele.
Então, quando ele vê que a alma tem só esse interesse, ela não tem nenhum interesse próprio, né? Ela é vazia de si mesmo. Então, ela só se move por ele. Então, ele tem a alegria de falar, nossa, eu posso, com essa criatura, eu posso usar e fazer né, eu falar o que eu quiser. Eu posso transbordar, né? Vou encher a boca dela, vou encher a mente dela, vou encher mais e mais conversas com ela, né? Porque eu tenho a companhia dela, porque ela presta atenção, porque ela se importa, né? Então, falo longamente, abro meu coração e vazio meus mais íntimos segredos no seu. Olha, aí ele conta as coisas mais íntimas dele para a pessoa. Falo-lhe de meu querer divino como fim único de todas as nossas obras. Então, quando essa pessoa fala das obras de Deus, ela não vai só falar assim, das coisas que Deus fez, assim, simplesmente, mas ela vai falar do propósito, porque aqui ele está falando. Falo-lhe de meu querer divino como fim único de todas as coisas. Então, é para isso que eu criei. Então, tudo gira em torno do meu querer, tudo gira em torno de fazer eu me voltar para a ordem. Toda a redenção, todo o meu trabalho, meu fiat, né? Tudo, o propósito dele todo é fazer o ser humano voltar a esse estado original. Então, assim, você vai falar pela finalidade das coisas. Enquanto falo, sinto a verdadeira companhia. Por quê também? Porque ela não vai pôr nada dela, aquele vazio. Ela é uma vontade humana divinizada, que não vem com nenhum interesse de interpretação. Ela vem com a cabeça assim vazia, né? Não querendo pôr nada dela, entendeu? Ela poderia pôr, ela poderia interpretar, mas ela não quer. Já foi falado disso alguns dias atrás aqui no grupo, sobre isso. Então, é uma vontade humana consciente. Você está dando essa vontade humana. Você não é que Deus vai comunicar as obras para a criatura e ela não tem uma vontade rendida para se render, né? Ela é um robozinho que Deus aperta e começa a falar, 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 falar. Não. Não, isso não é assim. O ser humano está ali, consciente, inteiro, vivo. Ele sabe que ele poderia dizer, ele sabe até que ele poderia interpretar. Ele sabe que ela poderia até falar assim, eu quero falar de outra coisa. Ela poderia fazer, então ela sabe que ela tem uma consciência que ela tem uma livre escolha ali, que ela tem uma liberdade ali. Ela tem consciência disso, mas ela não quer. Ela não quer pôr nada dela livremente, voluntariamente, espontaneamente. Ela não quer, ela quer o puro de Deus, né? Ela tem o interesse dela é a divina vontade. Então, ela tem um interesse, mas não um interesse próprio de ser linda, falar lindo, de preocupar em dizer coisas lindas. Não, ela não vem vazia disso, né? O interesse dela é transmitir o puro de Deus, que Deus quer falar, né? Valorizar o que Deus está falando, compreender as coisas puras como Deus deseja. Então, o interesse dela é os interesses de Deus. O interesse que Deus, assim, seja conhecido. Então, quando ela vai explicar para as pessoas, ela explica com o interesse de que Deus seja conhecido. Então, traz os exemplos, traz os elementos, aquilo que Deus colocar, com a única intenção pura de que as pessoas compreendam aquela verdade. Aí ele sente a verdadeira companhia, mas companhia faladora, não é companhia calada, não. Então Jesus não fica satisfeito e quem fica pelo efeito, né? Passivo, calado. É tão lindo que eu não sei nem o que falar. E não sente assim, aquela companhia faladora, né? Ele fala. Quer dizer que essa pessoa faz uma companhia para ele, né? Tá, mas ela não é daquele grau de falante obrante, tem que ser sincero. Porque aqui tá falando do falante e obrante. E tá falando de quem vai falar, entendeu? Que vai pôr pra fora, que vai pôr os desabafos dele, que vai retratar ele. Que ele vai poder realmente se sentir retratado, ele vai se sentir realmente reparado, né? Aqui são os atos que ele fala assim, ó. São os atos constantes. São os atos constantes, a vontade cumprida, né? Então, companhia faladora não muda. Companhia que me entende. Então, para fazer companhia para ele, precisa entendê-lo. É um entendimento.
Então, é aquilo que eu falei antes, é duas pessoas juntas, mas assim, que não é aquele que um não entende, ela não vai se sentir com companhia se ela não pode falar, que a pessoa fica, quê? Que é isso? De onde você tá tirando isso, né? Que coisa é essa que você tá falando, né? Não entende o que tá falando. Então, assim, não dá aquele valor. E quanto mais entendimento, mais valor você dá. E tem a companhia que entende ele, que entende Deus, que entende o interesse de Deus, que me faz feliz e que posso me dedicar a ela. Não foram talvez desabafos de amor, transfusões de vida, de um no outro que fazíamos, com tudo o que te manifestava de meu querer divino, e que enquanto eu falava servia para entreter-nos e para formar a mais doce e agradável companhia? O livro do céu é isso, né? O desabafo desse amor. Ele fala de transfusões de vida, lembrei de ontem, né? Que ele fala sobre essa veia, né? Da pessoa com Jesus, né? Dessa veia de comunicação, essa transfusão de vida, né? Essa veia que abre de comunicação, né? Então é muito importante isso. Uma alma que vive minha divina vontade é tudo para mim. Suplanta-me ao mutismo de minhas obras. Então, ela não é, ela dá voz às minhas obras. Ela dá voz, entendeu? E as coisas, gente, quando você dá voz para elas, ganham sentido, entendeu? Porque você tem uma coisa assim, é, como se tudo tivesse em código, né? Imagina, assim, Deus né, fez as suas obras e está numa exposição, mas aí as pessoas vão visitar e ninguém entende nada. E aí não tem uma pessoa, sabe aquelas pessoas que eles levam, que vai nesses museus e apresenta para as pessoas, olha, gente, essa estátua foi criada no ano tal, com essa finalidade. Aqueles guia turístico, né, que sabe explicar tudo do lugar, né, que sabe e vai leva as pessoas no museu e sabe explicar para elas tudo que está ali. Então, se você for no museu de umas coisas antigas que você não conhece nada, se não tiver uma pessoa ali, um monitor, alguém que explique, mesmo que você veja alguma coisa escrita, não tem muito sentido para você, né? Aí quando tem um turista não, esses monitor, né? Esses guia turístico, né? Essas pessoas assim à frente que explica quem fez, para que fez, o que tá falando, o que aquilo representa. Olha, gente, essa pintura do quadro aqui tá abstrata para você, mas quando a pessoa explica o porquê que tá pintado com aquelas cores, o significado dos desenhos, aquilo cria sentido para você, né? Então a pessoa que faz companhia para Jesus é essa pessoa que explica para os outros assim, que entende, que vai explicar sim o livro do céu, que vai explicar sim as coisas de Deus, né? Como essa pessoa explicando o quadro, como essa pessoa, senão vai ficar tudo no mutismo, né? Você olha aqui o quadro ali, fala, o quadro falou algo com você, claro que não, o quadro não fala. Mas de repente você vai entender a mensagem que quer ser, qual que é o objetivo que quem fez aquela obra queria captar, né? Queria te passar uma mensagem. Você vai entender essa mensagem que ele queria te passar, você tem alguém para te explicar, né? Aí tudo ganha sentido. Aí você, agora a ficha caiu. Entendi para que foi feito esse quadro, né? Aí na Divina Vontade, tipo assim, é só que Jesus não forma você só para ver o quadro, como aquela pessoa que ainda tá vendo. Oh, entendi. Depois você vai explicar para os outros, né? O quadro também, entendeu? É outros Cristos que ele quer, que falou ontem. Outros Cristos. Ela fala por tudo, me faz feliz. E eu não me sinto só. E tendo a quem dá o grande dom de minha palavra, não fica mais o Jesus mudo que não tem a quem dizer uma palavra. E que se quero falar, se não está no meu Fiat, não sou entendido. Por isso que antes eu não podia falar, né? As coisas do Fiat dele. Não seria entendido. Mas o Jesus que fala e que tem a sua companhia. Então ele se sente companhia de um outro Jesus, né? Que fala, que faz companhia para esse Jesus, né? Então agora ele se sente um Jesus que fala e que tem sua companhia. E não se sente mais aquele Jesus mudo, que não podia falar da sua divina vontade porque não tinha a quem falar, né?
mas agora ele sente realmente, né, que tem a companhia. Então, depois minha pobre pequena mente continuava se perdendo no fiat divino. Meu amado Jesus acrescentou: minha filha, minha divina vontade simplifica a criatura. Isso aqui, tudo que faz simplicidade me encanta, né? A esvazia tanto de tudo o que a ela não pertence. Eu- Que não fica outra coisa do ser humano que um complexo de simplicidade. Ó, simples o olhar, a palavra, os modos, os passos, nela, como dentro de um espelho, se vê o selo da simplicidade divina. Por isso, quando meu querido divino reinar sobre a terra, não existirá mais o fingimento, a mentira, que se pode chamar princípio de todo mal, enquanto a simplicidade, como princípio de todo verdadeiro bem, será a característica que mostrará que aqui reina a divina vontade. É lindo. Quando eu estava ouvindo, né, e pensando, ouvindo sobre a simplicidade, né, eu fiquei pensando, né, essa simplicidade, você é tão vazio que você para de interpretar as coisas. Até quando você vai ler, quando Jesus, aqui uns dias atrás, falou sobre isso, né, sobre essa questão de desenvolver o infuso, que é que todos nós desenvolvemos o infuso, que é justamente você vem vazio, né, você não tem nenhuma pretensão do que eu vou falar, de como que eu vou falar, né? O que eu vou dizer, né? E ao mesmo tempo você não fica tão preso, só olhando pegando já uma coisa que Jesus está falando e simplesmente pegando aquilo e materializando aquilo já, aquela verdade, né? Não, Deus, ele é livre porque às vezes ele te fala uma coisa, depois ele fala mais sobre aquilo, depois ele fala mais sobre aquilo. Então, se você fecha tudo para uma compreensão muito assim fechada de materializar aquela luz, fica parecendo assim que ele estava falando sobre isso, né? Fica parecendo assim que você desvalorizou aquilo, né? Você tornou aquilo pequeno, assim, você simplesmente fechou aquilo no buraco e falou, pronto, é aqui, ó, cabe tudo nesse buraco. E Deus é livre, o Espírito Santo é livre, sempre vai ter mais o que falar sobre as suas próprias coisas. Quando você está com a mente aberta, você pode levar o mesmo trecho várias vezes, sempre tem algo novo para tirar. Você não vai ficar só repetindo, porque gente, nós já compreendemos que isso é isso, isso e isso. É só isso. Cabe nesse buraco aqui, com esse desenho, com esse formato. Não tem mais o que dizer disso. Você sabe que as coisas não são assim, entendeu? Não é que as coisas mudam, mas é que elas se ampliam. Então, as coisas de Deus, elas se ampliam. Você não pega uma palavra e põe ela dentro de um buraquinho e fala, pronto, coube aqui dentro do buraquinho, não tem mais onde colocar, não tem mais o que dizer. As coisas de Deus não são assim. Você sabe que é uma palavra com valor infinito. Então, ela sempre vai ter, quanto mais se fala, mais tem o que dizer, que é o que Jesus fala das suas verdades. Então, não tem como você pôr dentro de um buraquinho e rotular e falar, isso quer dizer isso e acabou. Quando a gente materializa demais, né, pode acontecer isso, né? Então, é mais ou menos isso que ele falou, não estou sabendo explicar direito, mas é mais ou menos isso que ele disse. Então, a simplicidade é esvaziar de interpretação, até mesmo para desenvolver o infuso que Jesus quiser usar a sua mente, porque às vezes ele quer trazer algo novo daquele trecho, quer trazer algo novo. E a simplicidade, tá pensando assim na vida, né? Você não interpreta mais as coisas com aquele julgamento que a gente já faz, se a situação é ruim que está acontecendo. Você não sabe, tem um propósito. E a simplicidade é viver um dia de cada vez, um momento de cada vez, com as circunstâncias que Deus trouxer naquele momento. Então você não fica preocupado com a resposta que você vai dar amanhã. Você não fica desesperado com nada. Você não fica desesperado com a resposta que você vai dar para uma coisa que é amanhã, né? Ai, meu trabalho, meu Deus, tem uma coisa para me fazer amanhã no meu trabalho. O amanhã não chegou. Tá lá na divina vontade, entendeu? Deus não tá te dando agora o amanhã para ser o ato que ele quer seu. Ele tá te dando um agora, esse exato momento, a realidade. Então você fica dentro da realidade que Deus está e aí você começa a ver as coisas com simplicidade, porque você vai ver as coisas pela realidade, pela verdade, sem inventar. A pessoa simples não inventa, ela não inventa. Por isso que Jesus fala que acaba o fingimento, a mentira. Ela não vive desses fingimentos,
algo que ela conta para ela mesma, sabe? Uma coisa que a pessoa conta para ela mesma. Não, ela não vive mais assim por esse. É, é a realidade como ela é, e dentro da ordem, a ordem é dentro do que Deus permitiu você ver naquele dia, permitir te acontecer, permitir você poder estar ali. Se você não está em algo que não pôde estar naquilo, acabou, não pôde estar naquilo. Você não vai ficar se doendo por nada. A pessoa simples, ela para de se doer pelas coisas também, que eu estava meditando sobre isso, né? Ela para de ficar presa, porque a pior cadeia que existe, e por isso que o ser humano não é feliz, enquanto ele não for simples, enquanto ele não viver isso que Jesus está falando, porque a pior cadeia que existe é você viver sobre a opinião dos outros, é você ficar assim muito preocupado com a opinião que as pessoas têm sobre você mesmo, ou as opiniões que você tem sobre você, as autocríticas que você vive fazendo, né? A preocupação em ser perfeito aos olhos das pessoas, a preocupação que você tem em ser perfeita, a mais perfeita possível para o filho, para o marido, para o vizinho, para não sei quem. Aquela preocupação, meu Deus, o que aquela pessoa fez cara feia para mim, o que que ela tá pensando, e você fica remoendo as coisas, e você não dorme, você fica infeliz. É uma pessoa pesada, né? A pessoa que vive pelos sentimentos não é uma pessoa simples, tá? A simplicidade não é viver pelos sentimentos, não. É viver por uma inteligência purificada, né? Consciente da realidade. Aquela consciência da realidade, entendeu? Se a pessoa cobra uma coisa de você que você não sabia, acabou. Você não tem que ficar se culpando. Eu tinha que saber o que a pessoa tá falando. Eu tinha que saber, eu tinha que ter a bola de cristal. Isso é ser fora da realidade. Isso aí já é pular fora da realidade. Você é um ser humano finito que está num lugar e não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e que não pode saber de tudo. Então, se aquela informação não chegou para você, não chegou para você, acabou. A pessoa simples não se dói por nada. A pessoa simples não faz tempestade de copo d'água. E é isso que eu estava meditando sobre coisas na minha vida que tem que mudar, né? Não fica assim julgando as pessoas que se aproximam, mas começa a ver. Não interpreta nada enquanto Deus não dá uma luz, entendeu? Ela não dá uma resposta acima de Deus. Ela não se dá uma paz, uma resposta para se acalmar, tipo roubando de Deus, tipo passando na frente de Deus. Ela espera em Deus. Ela espera em Deus. A informação chega primeiro, né? Vem de Deus e parte para a criatura. Então, e ela fica com aquilo puro que Deus pôs na cabeça dela, sem aumentar, sem diminuir. Ela fica com aquilo puro que Deus colocou ali na inteligência dela. Ela fica com aquela informação simples, sem inventar, sem enfeitar, sem fazer firula, sem complicar as coisas. Deus fala para ela uma coisa e ela vai lá e obedece pura e simples, sem ficar aumentando, inventando ou debatendo com aquilo. Entendeu? Então ela é assim, em direção às coisas. Então, ela é uma pessoa dócil, ela é uma pessoa assim, que dá resposta quando tem que dar resposta. Se ela não tiver o que falar, ela não fala nada. Entendeu? Ela se move conforme a. Pensa assim, se Deus não me deu aquela luz naquele momento, se Jesus não me lembrou daquilo, se naquele momento eu não tive, né, aquele olhar, e se ela tiver que pedir desculpa para a pessoa que cobrou dela, né, alguma coisa, ô fulano, você esqueceu, hein? Né? Lembra que eu te falei tal coisa? Perdão, me desculpa. Você não fica assim, se debatendo. A pessoa simples, ela corresponde a cada momento que é dado, a cada momento, como dado o exemplo da pessoa que bateu no seu portão. E o que você vai falar, você vai ouvir primeiro, porque você vai ver tudo em Deus, né? Como que Jesus é? Acolher as pessoas, né? Então você acolhe aquela pessoa, ouve o que a pessoa tem para dizer. Se vê alguma coisa, você fala, se não vier, amém. Se não vier, amém também. Você não fica assim, eu tinha que saber, aí eu fui omissa, aí eu tinha que ter essa palavra, essa e essa para dizer. Você não sabe se Jesus não queria que falasse nada. E se Jesus não queria, você, talvez falar alguma coisa naquele momento ia mais atrapalhar do que ajudar. E se naquele momento eu só queria que você ouvisse para você conversar com ele sobre aquilo. Então você, assim, vive desse jeito, sabe? Como aquele copo vazio que Deus é que enche. Então, quando você vai meditar também, é o que Deus põe no seu coração, entendeu? Então, assim, você vive pelo que. É como sendo aquele copo vazio e é voluntário. Você quer ser esse copo vazio, como eu estava falando, dessa vontade voluntária, que se rende, que não quer por nada seu, que quer o puro de Deus, né?
aquilo que o Espírito Santo coloca, né? E que aprecia aquilo que é puro de Deus. Então, aí ele vai esvaziando a gente dessas interpretações, das coisas, desse julgamento, de você ver as coisas com julgamento, assim. Aí esvazia tanto de tudo o que a ela não pertence, que não fica outra coisa do ser humano que um complexo de simplicidade. Simples o olhar, a forma dela ver as coisas. E aquilo que ela viu é aquilo mesmo, tá? Também. Se você viu algo e julgou como ruim, porque você pode julgar. Às vezes você julga e não quer dentro da verdade do que Deus fala. Entendeu? Você viu uma pessoa cheia de tatuagem e, nossa, que horror. É isso mesmo. Você não fica se debatendo. Ai, eu tô julgando meu próximo. Não, você tá vendo uma coisa que realmente Deus não criou ninguém tatuado. Então, você sabe do Criador. Você sabe o que o Criador fez e o que ele não fez. O Criador não pediu para ninguém se pintar. O Criador não pôs tatuagem em nós. Senão ele ia fazer um monte de desenho no nosso corpo. E cada um ia nascer com um desenho diferente, né? Uns com as caveiras desenhadas, né? Uns com, sei lá, uma espada. Mas Deus não gosta desses desenhos, não. Senão ele tinha feito. Não precisa, né? Você vê que nós já somos perfeitos do jeito que a gente foi criado. O que um ser humano acrescentar no corpo é exagero, né? Então, assim, o seu olhar é simples. Então, quando você vê algo que é ruim, é ruim. Você não, a simplicidade é isso, você julga as coisas pela verdade, porque a simplicidade e a verdade está ligada. Então, você julga as coisas pela realidade. O simples, a pessoa simples julga as coisas pela realidade, não pela imaginação, né? Não, elas coisas como elas são. Então, tatuagem é feio. Tatuagem é nada a ver, não tem nada a ver com a gente. Deus não tem nada a ver com o que Deus criou, não tem. Então, se você sentir repugnância por ver alguém tatuado, é a verdade que você está vendo. Quer dizer que você vai, aquela pessoa te parar e perguntar, ô fulano, me fala a hora aí. Ai, não vou falar a hora para você não, que você tá tatuado. Ai, não vem conversar comigo não, você vai tratar a pessoa normal, mas não quer dizer que você vai achar lindo as atitudes dela, né? Igual quando eu estava no médico. Aí eu fui lá no caixa, caixa não, gente, no guichê para marcar lá uma consulta. E o homem que me atendeu, ele era super educado comigo, muito educado. Mas o homem não tinha comportamento de homem. Ele estava com a unha feita como a unha de uma mulher. E eu olhei na hora para a unha dele. Meu olhar foi simples, direto, dentro de uma realidade. Eu falei, isso não é unha de homem. Nos meus pensamentos, eu repudiei aquilo. Eu repudiei o comportamento feminino dele. Mas eu não repudiei a pessoa dele. Eu fui educada, eu respondi. Ele me perguntou, eu respondi, eu falei com ele. E ele falou comigo, foi super educado comigo. Mas na hora que eu olhei aquilo, eu já vi, isso não é bom. É simples, é a verdade, né? A palavra, os modos, os passos nela, como dentro de um espelho, se vê o selo da simplicidade divina. Então, o que Deus te transmitir vai passar. Simples, sem você interferir, né? É uma coisa assim, ó, refletiu o que Deus queria. Os pensamentos dele que ele colocou naquele momento, sem você tirar, sem você acrescentar, sem você enfeitar, sem você ignorar. Refletiu, bateu o que Deus queria como no espelho, reflete a imagem. Quando eu olho no espelho, eu não estou esperando ver, se eu estou de lilás, vestido, eu espero olhar para o espelho e me ver eu com vestido e com a roupa lilás. Eu não espero ver eu de preto, eu não espero ver eu com laço, que eu não estou com laço, né? Eu espero ver a verdade do que eu estou vestindo de verdade. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele quer. Ele não quer que a gente acrescente nada. Por isso, quando o meu querido divino reinar sobre a terra, não vai mais ter esse fingimento, mentira, que se pode chamar princípio de todo mal, né? Que são as desonestidades, né? Ninguém fala a verdade, né? É uma falsidade danada. É complicado isso, né? As pessoas não falam de verdade o que tá sentindo, né? Tá no trabalho ali, oi, fulano de tal. Aí quando fulano das costas, odeia aquela pessoa, tomar que ela seja mandada embora rapidinho, né? Essas coisas que acontecem, né? Então, assim, as pessoas não resolvem as coisas umas com as outras, tem que resolver porque falta simplicidade de falar, fulano, isso aqui, né? Não gostei dessa atitude, né? E conversar normal, sim, sem complicação, né? Então, como princípio de todo verdadeiro bem, será a característica que mostrará que aqui reina a divina vontade. Por isso que aqui as coisas ditas simples, verdadeiras, né? Sinceras,
Essa sinceridade que há aqui é o reino. Nós estamos vislumbrando e vivendo isso. Por isso que aqui tudo resolve assim mesmo com a pessoa, não tem esse negócio de ter que falar escondido. Fala assim mesmo aqui mesmo, resolve aqui, né? Comenta, assim, sem ficar com maldade. Lá na live, um falando com o outro na sinceridade, sem precisar ficar com aquele receio, né? De ser honesto, né? De corrigir, né? Uma coisa. E ninguém vê malícia naquilo. A simplicidade é isso. Você não fica interpretando mal aquela pessoa que está te corrigindo, como se ela tivesse querendo te humilhar, te diminuir. Essas coisas que as pessoas ficam inventando. Esses sentimentos, quando alguém fala uma verdade, o outro fica se debatendo e já imaginando, essa pessoa é contra mim, essa pessoa não sei o quê. Isso é essa falta da simplicidade, é a malícia. A malícia está no julgamento que a pessoa faz daquilo. Se ela recebeu uma correção e compreendeu que aquilo é um amor, isso é sinal de simplicidade. Na hora ela vai ver o amor e vai ficar muito grata e não vai ver maldade nenhuma em quem está falando. Não vai julgar o instrumento, não vai julgar nada. Ela simplesmente vai ver as coisas dentro da realidade. Nossa, poxa vida, realmente, eu estava indo para uma linha errada, estava entendendo errado, estava confundindo as coisas. Vou ficar mais atento. Simples assim, ela consegue ver as coisas como no espelho. Mas a pessoa que não consegue ver é porque ela está cheia de si ainda. Falta essa simplicidade. E simplificar o ser humano não é fácil, né? Jesus vai nos simplificando a cada dia, nos forjando através dos acontecimentos da nossa vida, nos forjando a viver essa simplicidade, né? Tanto nosso amor por quem não faz dominar por nosso fiat divino. Que tudo o que queremos que faça a criatura vem formado primeiro em Deus mesmo. A circunstância que Deus colocou ali, batendo no seu portão, te chamaram, te ligaram, do jeito que Deus mandou. E você vai responder dentro daquela realidade. Por exemplo, o que que é ser simples? Ó, eu tô tossindo, passando mal. Alguém me liga e fala, Ruth, tem uma leitura marcada para você domingo agora. A primeira leitura. Você tá, você tá engasgado, mal conseguindo falar, tossindo, com a voz ruim. Tem um monte de gente para ler. Olha toda a realidade à sua volta. Você vai dizer, não, eu não posso. Eu te agradeço, mas aí você vai ser simples, ó. Eu estou gripado, indisposto, estou tratando dessa tosse, não tenho condição de estar lá na frente fazendo uma leitura. Eu preciso melhorar primeiro, tá bom? Acabou. Você não vai ficar, eu neguei, é um chamado de Deus, tudo que me acontece é vontade de Deus. Se me chamaram para ler, eu tinha que ler. Você julga as coisas pela realidade. Eu estou gripado, eu estou sem condição de ir. E é uma situação que não tem só eu para fazer, tem um grupo de pessoas formadas para isso. Acabou. Você é tão simples que você simplifica para aquela pessoa também, ela nem perdeu tempo. Ela te ligou e e se você ficasse assim: "Ai, eu vou pensar, eu vou meditar, fulano, ai, eu não sei". Eu te dou uma resposta daqui 2 horas. Você complica a vida da outra pessoa, que pode rapidamente resolver com outra. Se é simples, as coisas gente simples, as coisas se resolvem fácil. Sem complicação. Você vai no lugar, você precisa comprar um negócio, achou o que precisa, é esse mesmo. Você não fica: "Ai, meu Deus, mas será que não tem um melhor em outro lugar? Ai, meu Deus, eu tenho que ir em outro lugar. Ai, meu Deus, ai, não sei o quê, não sei o quê". Você resolve as coisas. Você vê que a vontade divina já dispôs para você ali: "Ó, é esse mesmo, então tá bom, vou levar. É o que eu tô precisando", acabou. Você não vive complicando nada, perdendo tempo com nada, né? E depois passa nela como sua vontade, e a nossa é uma, tendo como ato seu, e repete o quantas vezes o queremos. Então, quem vive em nosso querer divino é a portadora de nossas obras, a copiadora e a repetidora contínua delas, como o olho de luz que possui dado por meu querer. Olha, o olho de luz que Deus dá, que é a visão divina das coisas, tá vendo? E Deus fala dentro da realidade. Tudo que é invenção é humano, sentimentos, julgamentos, né? O que Deus fala dentro da realidade. Deus vai te levar a meditar os acontecimentos e entender o que Ele quer dentro de uma realidade, como eu falei. Você já sabe qual que é a vontade de Deus, você está morrendo de tossir. Não tem outra pessoa para ler. Se fosse você a única pessoa, talvez você ainda teria que refletir. Mas não tem, tem muita gente para ler, tem muita gente que pode ler no seu lugar, então você já nem complica para a pessoa que está te ligando e também tem as coisas dela para fazer. Você já fala, simples assim, explica para a pessoa, simples.
estou passando mal, minha garganta, estou tossindo muito, né? A pessoa vai até agradecer pela honestidade, né? De você ter falado logo, né? Então, assim, com o olho de luz que possui, dado por meu querer, olha fixamente em seu Criador para ver o que está fazendo, para absorvê-lo em si, para dizer-lhe. Então, o que Deus está fazendo através disso? Qual a resposta que Deus quer de mim através disso, né? O que Deus está fazendo ao mandar essa pessoa me ligar? Qual o ato de reparação que Ele deseja nessa situação, né? Então, assim, não quero fazer outra coisa senão o que faz Sua Majestade adorável. Então, não quero fazer minha vontade nessa situação, só o que Deus deseja. Ah, Deus quer que eu seja verdadeira, né? Que eu diga não, que eu seja desapegada, eu tenho que estar em tudo, né? Dizer sim para tudo, né? Mostrar para as pessoas uma virtude de uma perseverança, de estar sempre ali, de pode contar comigo a hora que quiser. Não, a verdade é essa, e pronto, estou indisposta, acabou. E nós nos sentimos duplamente felizes, não porque não sejamos felizes sem a criatura. Então, Deus já é feliz em si mesmo, mas porque em nós a felicidade é natureza. Mas porque vemos a criatura feliz, que em virtude de nosso querer se aproxima de nossa semelhança, ama com nosso amor e glorifica-nos com as nossas próprias obras. Então, na criatura é graça. É o resultado dele é natureza, e na criatura é a ação da graça, que é a ação divina nele. Então, é algo a mais, é um milagre maior, vamos dizer assim. É um Deus se abaixar e reinar dentro de uma criatura, né? Na pequenez da criatura, né? E transformar ela naquilo que ele é em natureza e fazer a criatura participar disso. Então, é uma alegria maior. E é uma alegria maior, e uma felicidade para a criatura dela ser participante com Deus, né? Nessa vida, né? Dela ter essa vida nela também. Ela não se sentir assim, Deus lá é feliz nele mesmo, porque ele é em natureza, e eu sou só uma porcaria, né? Eu não tenho, não, vocês fazer parte dessa, para ter essa participação da alegria divina. É o que há na Trindade, a adoração, a glória, você fazer parte dessa mesma adoração, dessa mesma glória, dessa mesma felicidade dentro de você também. Então é muito grande isso, né? Igual eu falo que em nós é natureza já. Em nós mesmos a gente não precisa de nada, né? Mas ver a criatura feliz da nossa alegria, ver ela também desfrutando do que nós estamos vivendo, é mais felicidade ainda, né? Que em virtude de nosso querer se aproxima de nossa semelhança. Então, se ver na criatura, né? Se reconhecer nela, né? A sua própria felicidade, ver na criatura, o seu próprio amor, sua própria sabedoria e bondade na criatura. Ama com o nosso amor e glorifica-nos com as nossas próprias obras. Entendeu? Então, quando ela vai glorificar a Deus, é com o mesmo entendimento que ele tem das coisas dele. Ela não vai simplesmente ver o que isso tem a ver comigo, não, ela vai entender o que ele vê. É diferente demais. E ela vai ter esse sentimento que ele passa para ela. Ele vai poder transferir para ela e ela receber isso e ela vai amar as coisas com essa mensagem, com essa compreensão, não com a compreensão dela, mas com a compreensão recebida por Deus, né? Então sentimos que a potência criadora de nosso Fiat nos reproduz e forma nossa vida e nossas obras na criatura. Né? Olha para você ver, que incrível, maravilhoso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. A diferença de saber que tudo o que Jesus fez estando na Terra forma a nossa vida, né? É o que faz a diferença, ter essa consciência, porque Jesus ele veio, né, nos trazer de volta o dom da divina vontade perdido, né, quando Adão desobedeceu. Então, aí nós sabemos que a vida que ele nos deu não é a vida dele simplesmente que ele doou para a nossa salvação, como se ele fosse assim somente um cordeiro imolado, né, que se colocou em sacrifício por nós, para nós sermos salvos. Tem uma grande diferença, né? Essa vida que ele nos deu
é muito mais além do que isso. Ele realmente nos deu a vida. A vida agora dele é nossa, porque ele trouxe o dom da divina vontade. E nós temos agora, ao ler o livro do céu, ao meditar nesses escritos, essa consciência de que essa vida que ele quer que todos tenhamos é a vida divina, é a vida pela qual ele nos criou e nos deu essa vida ao nos criar. Então, se uma é a vontade que nos anima hoje, né, que é a vontade de Deus, tudo o que fez Jesus estando na terra, né, formou essa vida. Então nós estamos, né, unidos a Jesus e com todas as ações que ele fez. Então, o fato de Luísa, né, estar descrevendo aqui que ela se sentia circundada por tudo e no centro de todas essas coisas que ela se via circundada, né, estavam todas ao redor, estava Jesus em silêncio. Porque essas obras, né, que ela vai descrever em seguida, que é o mar, que é as estrelas, né, que é o céu, que é tudo que ele criou antes de criar o homem, né, são obras belas, maravilhosas, mas são obras mudas, né, elas não podem falar, elas não se comunicam com o Criador. Não nessa comunicação da palavra, né, elas se comunicam de uma outra forma, mas ele quer falar, né, Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, então ele sente necessidade de falar, né? É isso que é a essência dele, né? É a palavra. Então ele vem explicar: minha filha, eu sou o centro de toda a criação, mas centro isolado. Tudo está ao meu redor, tudo depende de mim. Então, ele é o centro porque tudo foi criado para ele. Então, é como se ele estivesse assim num trono sentado, né, e tudo ao redor dele, mas tudo dependendo dele, né, como ele diz, como as coisas criadas não têm razão, não me fazem companhia, né, elas não têm a inteligência, a memória, a vontade, né, elas apenas têm a vontade divina, mas é uma vontade diferente, digamos assim, da criatura. Elas, elas dão glória, elas honram, mas elas não quebram a solidão dele, ele diz. O céu não fala, o sol é mudo, o mar agita-se com as suas ondas, silenciosamente murmura, mas não fala. É a palavra que rompe a solidão. Dois seres que trocam com palavras seus pensamentos, os afetos e o que querem fazer é a alegria mais bela, a festa mais pura, a companhia mais doce. Seus segredos manifestados em palavras formam a mais amada harmonia. E se esses dois seres se combinam em seus sentimentos, nos afetos, um vê sua vontade no outro, é a coisa mais grata que pode existir, porque um sente a sua vida no outro. Por isso, né, que Jesus, ele é o verbo, né? Ele é a palavra, né, para romper essa solidão, para haver uma comunicação entre o Criador e a criatura, né? São seres que trocam com palavras seus pensamentos, os afetos, o que fazem. E ao ler essa frase, me veio na mente assim que Deus, né, criou primeiro o homem, né? E ele ficava também admirando toda a criação,
mas ele se sentia só, ele não tinha um, um ser igual a ele para se comunicar. Então, apesar de estar no paraíso, né, de ter a companhia de Deus, né, de poder usufruir de tudo ali, né, tudo era para ele. Ele ainda sentia necessidade de ter uma companheira, né, uma companhia para poder se comunicar. E aí, quando Deus criou Eva, né, e ele teve essa criatura semelhante a ele para se comunicar. Então, o sentimento que tinha em Adão era o mesmo sentimento que Deus tinha e colocou nele, porque Deus sentia necessidade de ter uma criatura para poder, né, trocar, né, o pensamento com a criatura, trocar afetos, né, e ensinar, né, se comunicando com ela, ir instruindo ela, tudo nessa divina vontade, que era a vida dessa criatura, que foi gerada, né, foi na mente de Deus, assim, num desabafo de amor, e foi com a palavra Fiat, ela passou a existir. Foi a palavra, né, de Deus que fez com que o homem também existisse. Então, a palavra tem muita importância para Deus. Ele diz, né? E se esses dois seres se combinam em seus sentimentos, nos afetos, e um vê a sua vontade no outro, é a coisa mais grata que pode existir, porque um sente a sua vida no outro. E nesse trecho me fez lembrar, né, o sacramento do matrimônio, né? Por que existe, né, a finalidade, né? É justamente para esses dois seres que se combinam em seus sentimentos, né? Que têm um sentimento de amor um pelo outro, se combinam nos afetos, né? Um vê a sua vontade no outro. Então, a felicidade de um casal é ver o outro feliz. Então, um vê a felicidade no outro. Então, quando um fazendo o outro feliz, né, acontece essa harmonia. Então, é a coisa mais grata que se pode existir num relacionamento, é quando um vê a sua vontade no outro, é quando os dois eles têm, combinam, né, os sentimentos deles, né, tem carinho um pelo outro, um sente a sua vida no outro, né, mas não da forma como as pessoas hoje, né, veem, né, essa dependência do outro, né, que pessoas chegam até, quando perde um ente querido, entra em depressão, outros se matam, porque, né, como a gente vê essas tragédias aí, um relacionamento acaba, o outro vai lá e mata a pessoa, não é nesse ponto, né, de ver, de sentir a sua vida no outro. Não, é tudo seria, né, um relacionamento entre homem e mulher, se continuassem a viver na divina vontade, né, se Adão não tivesse, né, interrompido esse plano de Deus, desobedecendo, seria assim o relacionamento entre o homem e a mulher, né? E principalmente entre, né, as criaturas e Deus. Seria esse o relacionamento, né? É essa comunicação que se dá, né, através da palavra hoje, ela também ia acontecer através do da infusão, né? Da infusão do espírito, né? Que ia haver essa comunicação entre as criaturas e seu Criador, né? Todos receberiam essa comunicação, porque esse é um dom que Deus deu para a criatura, mas ela, né? Adão se retirou, então ela ainda não tem agora, porque ela não tem o conhecimento para poder tomar posse desse dom. Então, por isso que a palavra é tão importante nesses tempos atuais, porque para poder fazer, né, a divulgação deste livro, para que as pessoas possam tomar o conhecimento e, a partir do conhecimento, o desejo
também de viver nessa vida divina, que é essa vida de comunicação com Deus, né? E essa comunicação entre as criaturas também, para poder viverem em harmonia, né? Para poderem ter uma convivência, né? Como seria, né? No céu, né? Como é no céu, né? Como seria se Adão tivesse se retirado e como é hoje no céu, né? Essa comunicação que existe lá, né? Não vou saber dizer se é com palavras ou só infuso, né? Mas aqui na Terra nós necessitamos da palavra para nos comunicar, né? E então comunicaríamos entre nós e entre Deus, né? De uma forma, né? Mais interior, né? De cada um ia tendo a sua comunicação interior, mas entre as criaturas, né? Ia ter uma comunicação também, né? Que viria dessa comunicação interior com Deus, para poder haver a harmonia, a paz na terra. Ele diz: grande dom é a palavra, é a desembocadura da alma, o desabafo do amor, é a porta de comunicação, é o intercâmbio das alegrias e das dores. A palavra é a coroa das obras. Com efeito, quem formou e coroou a obra da criação? A palavra de nosso Fiat. Conforme falava, saíam os presságios de nossas obras, uma mais bela que a outra. A palavra formou a coroa mais bela, a obra da redenção. Oh, se eu não tivesse falado, o Evangelho não existiria e a Igreja não teria o que ensinar aos povos. O grande dom da palavra tem mais valor do que todo o mundo. Então, a palavra é um dom, Jesus está dizendo, que conforme, né, se fala, conforme, né, se desabafa o amor, né, é uma porta de comunicação, né, é entre Criador e criatura, e entre as criaturas também, né, intercâmbio de alegrias, é uma troca de alegrias, né, as pessoas se comunicando, né, elas iriam trocar experiências, né, de alegrias que elas estivessem vivendo, né? Tudo isso é o plano de Deus. Então a palavra é a coroa das obras, porque sem a comunicação não tem como, né, haver esse intercâmbio de alegrias, não tem como haver um desabafo, não tem como haver tudo que a palavra pode produzir, né? A comunicação, né? Através até de ensinamentos, né? Deus iria instruir a criatura e a criatura, através da palavra, da comunicação, iria se comunicar com outras para poder transmitir aquilo que houve de comunicação interna, né? Interior da alma da criatura. É assim que eu imagino que seria, né, a vida de todos os seres criados por Deus, né, vivendo na harmonia de viver essa vida divina. E quem formou e coroou a obra da criação, né, foi o Fiat, né, foi a palavra Fiat, porque tudo estava na mente, no pensamento de Deus. E conforme falava, saíam os presságios de nossas obras, né? Ia acontecendo a criação, ia sendo concretizada, né? Depois que a palavra foi pronunciada, a palavra Fiat. E a palavra formou a coroa mais bela, a obra da redenção. Então, tudo que foi feito na redenção foi através da palavra. Se ele não tivesse falado tudo o que ele falou, né? As bem-aventuranças, tudo o que Jesus falou naquelas pregações dele, né, digamos assim,
né? Tudo aquela mensagem que ele trouxe, falando, né, que sobre a vontade de Deus, que ele veio para fazer a vontade do Pai, tudo que ele pregava ali, tudo que ele ensinava, se ele não tivesse falado, né, o Evangelho não existiria. Hoje nós não teríamos o conhecimento da palavra de Deus. E a igreja não teria o que ensinar para os povos, né? Porque não teria nada registrado, porque não teria sido nada dito para poder, né, para os apóstolos, os discípulos escreverem, né, as Sagradas Escrituras. Eles se basearam em tudo o que Jesus falou, né? O Espírito Santo que foi fazendo com que eles se lembrassem e escrevessem, mas foi tudo o que Jesus falou quando ele esteve aqui na Terra. Então, o grande dom da palavra tem mais valor do que todo o mundo, né? A palavra é importantíssima, né? As pessoas têm o conhecimento de Deus hoje pela palavra, né? Pelo Evangelho, por pessoas que pregam, usam a palavra, né, que está escrita para poder pregar, né? O padre faz homilia baseado na palavra de Deus que foi escrita, que foi registrada ali. Então, se ele não tivesse falado, não existiria o evangelho e o padre não teria onde se basear para poder fazer a homilia. Então, tudo que Deus faz é perfeito, tudo tem a sua finalidade. Então ele diz: agora, filho do meu querer divino, queres tu saber quem rompe a minha solidão em meio a tantas obras minhas? Quem vive minha divina vontade? Esta criatura vem no meio a este centro e me fala de minhas obras, me diz que me ama por cada uma das coisas criadas, me abre o seu coração e me fala de seus íntimos segredos, me fala de meu Fiat divino e de sua dor, porque não o vê reinar, e o meu coração, ao ouvi-la, sente o seu mesmo amor e dor nela. Se sente como retratado, e conforme fala, meu coração divino se inflama de amor, de alegria, e não podendo contê-lo, abro minha boca e falo longamente, abro meu coração e vazio os meus mais íntimos segredos no seu. Falo-lhe de meu querer divino como o fim único de todas as nossas obras, e enquanto falo, sinto a verdadeira companhia, mas companhia faladora, não muda, companhia que me entende, que me faz feliz e que posso me dedicar a ela. Antes de ler o livro do céu, eu não imaginava, né, que Jesus tinha tanta necessidade, né, de falar, de se comunicar com a criatura, né? Porque ele diz aqui que quem rompe a solidão dele, em meio a tantas obras, né? Porque o céu não fala, o mar não fala, a flor não fala. Então ele vive, né? Vivia na solidão, viveu durante mais de 2000 anos nessa solidão, em meio às obras dele, porque ele não tinha com quem se comunicar. Então, a criatura que vive na divina vontade, ela vai até esse centro onde Deus está reinando e fala com ele, fala das obras dele, né? É quando nós estamos meditando, né, os trechos do livro do céu, os trechos da Valtorta, os trechos de todos os livros, de todos os das místicas, que é também a palavra dele, quando nós estamos falando com ele de tudo que nós estamos recebendo de conhecimento, de luz, quando nós estamos partilhando, nós estamos falando, né, das obras dele, nós estamos dizendo a ele que nós o amamos por todas as coisas que ele criou, porque nós reconhecemos, né, a grandiosidade de tudo que ele criou e de que tudo isso foi criado para ele, né, e por amor a nós, que também viveríamos, né, por causa dele, receberíamos a vida dele. Então ele abre o seu coração, fala dos seus íntimos segredos, né? Principalmente aqui no livro do céu. Ele fala do Fiat divino
e da sua dor, porque ele não vê esse Fiat reinar. E quem que está recebendo esse conhecimento, né, essa informação? Somos nós, né, que estamos aprendendo, né, com o livro do céu, tudo isso que ele está revelando aqui. Tudo isso que esses segredos dele, esse desabafo de amor dele, a dor dele, né, porque ele não vê reinar esse Fiat na criação, e o coração dele sente, né, o amor e a dor, né, que a criatura sente também, porque o Fiat não está reinando. E ele se sente como retratado, né, como se as criaturas que agora o ouvem e o compreendem estivesse se retratando, pedindo perdão por todos, né, por todos aqueles que às vezes até chegou em mãos dele este conhecimento do livro do céu, mas as pessoas não compreenderam, não quiseram, né, mergulhar neste livro para conhecer, né, para saber desse desabafo dele, para saber dos segredos dele. Não tem interesse. E conforme ele fala, Jesus fala, né, conforme a criatura fala, na verdade, né, está o coração dele se inflama de amor, porque a criatura está falando das obras dele, né? Está reconhecendo tudo que ele fez, tudo que ele faz, tudo que ele quer, né? Tudo que ele pensa. Se inflama de amor, de alegria, e ele não podendo conter tudo isso, ele abre a boca dele e fala longamente. E a gente vê ele falando longamente, né? Na, nas aulas da Aline, né? Quando ela faz uns vídeos de 3, 4 horas, aí ele abre o coração dele e ele vazia, eles vaziam os mais íntimos segredos, né? Ele fala do divino querer com o único fim, né, de todas as obras. Ele quer que esse divino querer seja a finalidade, né? Ela é, né, a finalidade pela qual tudo foi criado, a finalidade das obras dele. E enquanto ele fala, ele sente uma companhia da criatura, uma criatura que fala, né? Não muda como o sol, como as árvores, né? Uma companhia que entende o que ele está falando, que reconhece tudo isso, que tem, que, que recebe através desse entendimento, a consciência, né, do que é esse plano dele, né, do quanto amor ele tem, do quanto ele quer que a criatura viva essa mesma vontade dele para poder, né, ter constantemente essa comunicação com ela. E ele diz: não foram, talvez, desabafos de amor, transfusões de vida de um no outro, o que fazíamos com tudo o que te manifestava de meu querer divino, e que, enquanto falava, servia para entreter-nos e para formar a mais doce e agradável companhia? No livro do céu a gente encontra isso, né? Esse desabafo de amor dele, essa transfusão de vida, porque ele nos dá a vida dele, a vida divina dele, a vontade dele, e nós damos a nossa vontade para ele. Então, há uma transfusão de vida, de vontade, de um no outro. E ele manifesta, né, o querer dele enquanto ele fala no livro do céu. Nós vamos nos entretendo com Jesus, porque nós vamos recebendo dele todo o conhecimento, né? Tantas luzes, né? Porque luzes são aquilo que a gente compreende que a gente não sabia antes, né? Nós vamos tendo formando essa agradável companhia para Jesus, porque ele pode contar para nós tudo que a gente compreende
e a gente ama cada coisa que a gente aprende, cada conhecimento novo, a gente vibra de alegria porque preenche, né, o vazio da nossa alma, dá um sentido para a nossa vida. Então, nós fazemos companhia para Ele, mas nós estamos recebendo muito, porque estamos recebendo através da palavra dele, que ele deixou escrita no livro do céu, todo esse conhecimento, essas verdades, né, do livro do céu. E ele diz: uma alma que vive em minha divina vontade é tudo para mim. Suplanta-me ao mutismo de minhas obras. Ela me fala por tudo, me faz feliz, e eu não me sinto só. E tendo a quem dar o grande dom de minha palavra, não fica mais o Jesus mudo que não tem a quem dizer uma palavra, e que se quero falar, se não está o meu fiat, não sou entendido, mas o Jesus que fala e que tem a sua companhia. Por que que a alma que vive na divina vontade é tudo para Jesus? Porque ela faz com que ele possa se comunicar, né? Suplanta o mutismo das obras dele, de tudo o que ele criou, de todos os fiates da criação, da redenção, da santificação, né? E ela, a criatura, fala de tudo isso que ela está aprendendo, conhecendo e faz com que ele fique feliz e ele não se sente só, né? Daquela forma como a Luísa fez, né? Que ele estava no centro ali, taciturno, né? Silencioso, porque ele sente necessidade de falar, porque ele é o verbo, né? E tendo a quem dar o grande dom da palavra dele, ele não fica mais o Jesus mudo, né? Ele tem a comunicação com a criatura. O Jesus mudo que não tem a quem dizer uma palavra é o Jesus antes de Luísa, né? O Jesus que não tinha para quem falar, para quem desabafar, porque não tinha ninguém ainda que tivesse o conhecimento do livro do céu. E ele disse: eu quero falar, se não está o meu fiat, não sou entendido. Então, quando ele, quando ele vem falar desse fiat, né, da santificação, por exemplo, né, aí a criatura entende, porque é iluminada, né, através, né, da inteligência, da memória, e aí Jesus, ele fala com a criatura e ele tem companhia para falar, para se comunicar o tempo todo com a criatura que vive na divina vontade, ela está constantemente atenta para ouvir o que Jesus está dizendo, para tentar entender tudo o que está acontecendo. Então, e vai se comunicando com ele para poder entender, porque se não se comunicar, não compreende, não recebe nenhuma luz. Então, é essa forma que ele quer se comunicar com a criatura. Ele diz: depois, a minha pobre e pequena mente continuava se perdendo no fiat divino, Luísa diz, né? E o meu amável Jesus acrescentou: minha filha, minha divina vontade simplifica a criatura, a esvazia tanto de tudo o que a ela não pertence, que não fica outra coisa do ser humano que um complexo de simplicidade. Simples o olhar, a palavra, os modos, os passos. Nela, como dentro de um espelho, se vê o selo da simplicidade divina, e por isso, quando o meu querer divino reinar sobre a terra, não existirá mais o fingimento, a mentira, que se pode chamar princípio de todo mal, enquanto a simplicidade como princípio de todo verdadeiro bem será a característica que mostrará que aqui reina a divina vontade. É verdade, a divina vontade simplifica a criatura, porque ela, ela fica numa simplicidade de compreender, mas não se gabar por causa disso. É uma coisa assim que é um milagre que acontece com quem vive na divina vontade.
ela se esvazia de tudo que a ela não pertence, que, que não fica coisa do ser humano, não fica nada além de um complexo de simplicidade. Por quê? Porque é simples o olhar. Por quê? Porque o olhar é de Jesus, né? Nós olhamos através do olhar dele e ele vê tudo simples. É, esse, essa simplicidade da palavra, né? Quando nós estamos meditando, nós não sentimos necessidade de ficar falando, né? Com palavras muito elaboradas, muito perfeitas, né? Acho que foi ontem que a Aline, ao, ao pronunciar uma palavra, ela falou errado a palavra, e aí ela mesma se corrigiu e falou, né, que a gente pode errar quando a gente está fazendo uma meditação, né, e depois fazer uma correção, ou se às vezes nem perceber que está errado, né, porque o que vale é a intenção, né, é a intenção e é essa simplicidade, né, de pessoas leigas falando, né, aquilo que está recebendo de comunicação de luz de Deus. E às vezes a pessoa, ela não tem muito estudo, né, ela é uma pessoa muito simples de falar, né, fala até palavras assim, digamos assim, erradas, né, na pronúncia, né, e Jesus não vê nada disso, né, ele quer uma simplicidade, né, simplicidade nos modos, nos passos, por quê? Porque tudo é ele, né, é ele agindo na criatura, e Jesus, ele é simples, né, ele nasceu no meio dos pobres, das pessoas simples, ele convivia com as pessoas ricas, mas ele estava, na maioria do tempo, com as pessoas pobres. Ele tinha amigos ricos, né, que tinham a finalidade de ajudar na missão dele, né, colaborando, né, com ofertas para ajudar os pobres, para, né, não ficava nada para ele, era tudo para doação para as pessoas. Porque ele não precisava de nada, ele era simples, ele não tinha uma cama para deitar, né? Ele deitava num monte de feno, né? Um lugar assim que ele encontrasse, punha a cabeça encostada numa pedra, o travesseiro dele. Ele era muito simples. Simples o olhar dele, a palavra dele, os modos dele, os passos dele, né? Nem um sapato não tinha, era uma sandália bem simples, né? E ele quer isso de nós, né? Como dentro de um espelho se vê o selo da simplicidade divina, né? A criatura tem dentro dela esse selo, ninguém precisa ver, né? E dentro de um espelho, por quê? Porque é o reflexo, né? Reflete a imagem de Jesus na criatura. Por isso ele diz que quando o querer reinar sobre a terra, né? O querer divino, quando o reino da vontade divina estiver estabelecido sobre a terra, não vai mais haver fingimento, mentira, né, que é o princípio de todo o mal, mas a simplicidade, que é o princípio de todo o verdadeiro bem. Será a característica que mostrará que aqui reina a divina vontade. Vai ser a simplicidade essa característica. Agora, você pode saber que é tanto nosso amor por quem faz dominar por nosso fiat, que tudo o que queremos que faça a criatura vem formado primeiro em Deus mesmo, e depois passa nela. E como sua vontade é a nossa, e a nossa é uma, tem-no como ato seu e repete-o quantas vezes queremos. Então, Deus ama muito quem faz se dominar pelo fiat divino, né? Pela divina vontade. Quem deixa a divina vontade dominar. E que, por se deixar dominar, a criatura vai fazer o que Deus quer que ela faça,
né? Ela vai viver a vontade de Deus para que seja formado primeiro em Deus e depois, através dessa comunicação da palavra, da simplicidade, vai passar para a criatura e a criatura vai ter como vontade sua, né? Também a vontade de Deus. Ela vai ter no seu ato a vontade de Deus, que vai repetir quantas vezes eles quiserem que ela repita, porque ela vai viver a vontade dele, a vida dele, o que ele quer fazer. Então, quem vive em nosso querer é a portadora de nossas obras, a copiadora é a repetidora contínua delas. Com o olho de luz que possui, dado por meu querer, olha fixamente em seu Criador para ver o que está fazendo, para absorvê-lo em si, para lhe dizer: não quero fazer outra coisa senão o que faz Sua Majestade adorável. E nós nos sentimos duplamente felizes, não porque sejamos felizes sem a criatura, não porque não sejamos felizes sem a criatura, porque em nós a felicidade é natureza, mas porque vemos a criatura feliz, que em virtude de nosso querer se aproxima de nossa semelhança, ama com o nosso amor e glorifica-nos com as nossas próprias obras. Sentimos que a potência criadora de nosso Fiat nos reproduz e forma nossa vida e nossas obras na criatura. A criatura que vive na divina vontade, ela é portadora das obras, por quê? Porque ela é portadora de Jesus, e é Jesus que vai realizar todas essas obras nela. Ela vai repetindo, né, continuamente essas obras que são o próprio Jesus que vai repetindo na criatura. Então, com o olho de luz, né, que é um olho que é iluminado, né, um olho que ilumina tudo também, né, que vê tudo com os olhos de Jesus, que só vê Deus em tudo, dado pela vontade divina, ela vai olhar o Criador, vai estar com os olhos fixos nele para ver o que ele está fazendo, para poder fazer o que ele faz, para poder, né, dizer que não quer fazer outra coisa senão o que faz Jesus. E eles se sentem duplamente felizes, porque porque Deus olha para a terra e vê Jesus ali. Ele vê a criatura e vê Jesus, então ele fica a criatura, né, unida à vontade divina e Jesus reinando dentro dela. Então é uma felicidade dupla. Eles não precisam da criatura para serem felizes, porque a felicidade é natural neles. Mas porque eles vão ver a criatura feliz porque está vivendo da divina vontade e que está buscando se aproximar, né, ser imagem e semelhança de Deus, ele ama a criatura com, com esse amor, né, que há entre eles. E a criatura ama a Deus com o próprio amor de Deus e glorifica a Deus com as próprias obras dele, né, realizando esses atos, tudo que a criatura faz, que é Jesus realizando nela. Então Jesus vai dar glória a Deus, né, como ele fazia quando ele estava aqui, né? Ele reparava, ele dava a glória a Deus em nome de todas as criaturas, e nós vamos continuar esse trabalho de Jesus. E eles vão sentir essa potência criadora do Fiat dele, que vai reproduzir a vida dele em nós aqui na Terra e formar a nossa vida, né, formar a vida deles, né, a vida divina em nós e as obras dele na criatura. Vai vendo acontecer essas obras aqui na Terra, nas criaturas. Que esse é o plano dele, né, para que
que o reino dele aconteça para isso tudo acontecer com as criaturas tendo Deus reinando no coração delas, aquelas que, né, que receberem a luz, aquelas que desejarem, né, viver essa santidade divina. Aí o reino vai acontecer. Amém, Fiat.